autoridade de Jesus diante da maior necessidade das pessoas. Três verdades ele vai nos mostrar. Da autoridade de Jesus diante da maior necessidade das pessoas. A primeira verdade sobre a autoridade de Jesus diante da maior necessidade das pessoas é que Jesus ele vai nos revelar, preste atenção na exposição, se você puder acompanhe aí na sua Bíblia. Jesus ele vai nos revelar a natureza da verdadeira fé. A primeira verdade sobre a autoridade de Jesus diante da maior necessidade das pessoas é que Jesus nos revela a natureza da verdadeira fé. Depois de um período afastado das cidades, por causa da repercussão da cura do leproso, Jesus ele retorna a Cafarnaum. Está novamente em Cafarnaum, como vimos aqui já, né? Cafarnaum vai ser uma espécie de base de Jesus. A partir dali, Jesus ele opera no seu ministério, e Jesus ele reside em Cafarnaum. Ele está numa casa, provavelmente a casa que ele está aqui de novo é a casa de Pedro. Jesus retorna a Cafarnaum, ele está novamente em uma casa. Novamente a notícia da chegada de Jesus, ela gera grande repercussão. Então as pessoas, elas ouvem que Jesus voltou a Cafarnaum, e as multidões, elas voltam à casa onde Jesus estava ali instalado. A notícia da sua volta se espalha rapidamente. Rapidamente aquela casa se enche. Marcos aqui, ele nos descreve uma cena intensa e movimentada. Há pessoas por todos os lados. A casa está tomada. Ninguém entra, ninguém sai. As entradas estão bloqueadas. As pessoas estão ali e há muita expectativa em torno de Jesus. Só que observe que o verso 2 vai dizer assim: muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. Era muita gente. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Mesmo diante de muitas pessoas, da multidão ter voltado, Jesus ele continua fazendo aquilo para o qual ele veio, que nós falamos no último domingo. Ele continua pregando e ensinando a palavra. Mesmo diante de grande multidão, Jesus ele segue dando ênfase na pregação da palavra. Jesus está ali pregando, e aí algo diferente acontece, irmãos. Enquanto Jesus prega, enquanto há uma multidão no entorno de Jesus, Marcos ele chama a atenção para a atitude de 4 homens. Algo diferente acontece no meio do ensino de Jesus e da multidão que estavam ali. Marcos fala de 4 homens. Não sabemos os seus nomes, porque Marcos não cita os seus nomes. Mas sabemos que aqueles homens, eles demonstram ter fé em Cristo. Eles vão a Cristo, crendo que Cristo era poderoso para curar o seu amigo que estava paralítico em uma cama. Diante de uma cena movimentada e agitada, 4 homens chamam a atenção. Homens que demonstram ter fé que Cristo poderia mudar a condição do seu amigo paralítico. Marcos, ele nos mostra, a partir da atitude desses 4 homens, algumas marcas da verdadeira fé. A partir da atitude desses 4 homens, de levarem seu amigo paralítico até Jesus, Marcos vai nos mostrar aqui 3 marcas da verdadeira fé. A primeira marca da verdadeira fé que Marcos nos mostra é que a verdadeira fé, ela persevera apesar dos obstáculos. A verdadeira fé, ela persevera apesar das dificuldades. Os versos 13 e 4 dizem assim: trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava, e pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Aqueles homens chegam, há uma multidão, eles querem levar o seu amigo paralítico até Jesus. Aqueles homens, eles tiveram várias dificuldades para levar o paralítico. Eles chegam a uma multidão, não há espaço na porta, não tem como passar com uma cama. Há uma multidão ouvindo a Cristo. Diversas dificuldades estão diante deles, mas eles não desistem. Mesmo diante de todos os obstáculos, eles não desistem. A multidão impedia completamente o acesso até Jesus. Não havia espaço, não havia passagem. Estava difícil. Estava difícil de fazer com que aquela maca chegasse até Cristo. Talvez fosse mais fácil para eles voltar para casa.
Talvez fosse mais fácil eles pensar, vamos voltar outro dia, quando tiver menos pessoas, quando a multidão diminuir. Talvez fosse mais confortável para eles desistir. Eles tinham diversas oportunidades de ir adiante, de não levar o seu amigo paralítico até Cristo. Mas aqueles homens, irmãos, eles são ousados no objetivo de levar aquele paralítico a Cristo. Eles fazem algo inédito e totalmente inesperado. Há uma multidão, não tem como entrar na casa. O que eles fazem? Se não dá para entrar pela porta, então nós vamos entrar pelo telhado. Eles fazem algo inédito. O verso 4 diz, e não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, eles removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. Não tinha possibilidade de entrar pela porta. O que eles fazem? Eles sobem no telhado. Eles arrancam o telhado. Eles descem o paralítico por cima do telhado. Um detalhe que é importante aqui. As casas daquela região, do contexto onde isso está acontecendo, as casas daquela região, elas tinham telhado plano. Então, como funcionava? Normalmente, as casas, elas tinham acesso pelo lado de fora, mediante uma escada. Eles sobem aquela escada. Como eram os telhados? Era uma espécie de ripamento. Então, tinha ripas grossas, ripas finas, palha e barro. Assim eram feitos os telhados. Aquelas casas, elas tinham esse tipo de estrutura. Aqueles homens, eles sobem, eles removem o telhado. Você consegue, para um pouquinho aqui, imagina comigo. Jesus está pregando, tem uma multidão ouvindo. Daqui a pouco Jesus está pregando e começa a cair barro no meio do sermão de Jesus. Começa a cair folha, começa a cair sujeira. Você consegue imaginar uma multidão, os fariseus, os escribas estão ali, que nós vamos ver, e daqui a pouco começa a cair terra, sujeira, folha. Jesus olha para cima e tem 4 malucos que eles estão abrindo o telhado para fazer com que um homem desça pelo telhado. Você consegue imaginar essa cena? É exatamente isso que aconteceu. Aqueles homens sobem no telhado, eles removem aquele telhado, eles descem um paralítico exatamente onde Jesus estava. Você consegue imaginar a dificuldade? Subir em cima de um telhado, abrir um telhado, aí você desce para baixo do telhado, você pega um paralítico numa cama, você precisava puxar ele para cima. Então você puxa o paralítico para cima, provavelmente com cordas. E aí depois você desce esse paralítico com cordas para baixo. Você consegue imaginar o peso desse paralítico? Quando você faz mudança, sabe? Você faz uma mudança, então você tem que subir com uma geladeira, rampa acima, ou escada acima. Não é difícil? É muito difícil. Agora você imagina subir um homem paralítico em uma maca, desmanchar um telhado, descer esse homem exatamente onde Jesus está. Imagine um pouquinho mais aqui. Imagine eles chegando diante daquela multidão e perguntando, nós temos que levar ele até Jesus, o que vamos fazer? Aí um dos 4 se levanta e diz, não, vamos arrancar o telhado. Aí tem outros 3 que dizem, não, mas isso é loucura. Arrancar o telhado. Vamos arrancar o telhado. Eles sobem, abrem aquele telhado. Eles sobem com aquele paralítico. Eles descem o paralítico exatamente onde Jesus está. Veja bem, aqueles homens removeram todos os obstáculos possíveis para conseguir fazer o paralítico chegar até Cristo. Todos os obstáculos que estavam diante deles foram removidos. Aqueles homens se recusaram em transformar os obstáculos em desculpas. Eles poderiam dar desculpa. Eles poderiam dizer, tem muita gente. É difícil subir, é pesado. O que as pessoas vão achar da gente abrindo o telhado? É difícil carregar esse homem para cima. Eles tinham diversas desculpas. Mas eles, irmãos, se recusaram em transformar os obstáculos em desculpas. Quando nós olhamos para os nossos dias, nós vivemos em um tempo em que muitos desistem de Cristo diante dos mínimos obstáculos, das mínimas dificuldades, dos mínimos problemas. Tem gente que desiste de Jesus por nada, por coisas
coisas insignificantes. Quando olhamos para os dias em que vivemos, muitos desistem de Cristo diante de obstáculos mínimos. Há pessoas que começam a enfrentar os primeiros obstáculos, muito menores do que aqueles homens enfrentaram, e ao invés de se manterem perseverantes, elas desistem. Então elas enfrentam uma oposição menor, elas param. Elas enfrentam uma dificuldade, elas param. Há pessoas que têm uma mentalidade de desistir instalada na sua cabeça. Elas estão sempre pensando em desistir. Não, estou pensando em desistir da igreja, eu estou pensando em desistir da fé, eu estou pensando em parar de congregar. Já está instalado na cabeça a vontade de desistir. Pelos mínimos obstáculos. Aqueles homens, eles não pararam por nada. Muitas pessoas, elas querem Jesus, desde que o caminho seja fácil. Elas querem Jesus, desde que o caminho seja sem obstáculos. Elas querem Jesus, desde que o caminho seja sem dificuldades. Se tiver obstáculos, então na primeira dificuldade, elas pensam em parar. Nós vivemos, irmãos, em um tempo em que as pessoas param por coisas insignificantes. Aqueles homens, eles entenderam que se conseguissem colocar aquele paralítico diante de Cristo, haveria esperança para a situação dele. Eles criam que aquela vida poderia ser transformada. Eles não desistiram por nada. Eles se mantiveram perseverantes por todo o tempo, mesmo diante de muitos obstáculos. Veja bem, a fé verdadeira, ela persevera, irmãos. Sabe por que ela persevera? Porque ela sabe, ela reconhece que somente Jesus possui palavras de vida eterna. A fé verdadeira, ela persevera porque reconhece que somente Jesus possui palavras de vida eterna. Nós não podemos desistir, irmãos, e nem afrouxar as nossas mãos quando se trata de levar uma alma a Cristo. Aqueles homens não estavam fazendo tudo aquilo por eles. Eles estavam fazendo aquilo por um amigo que era paralítico. Eles não afrouxaram as suas mãos. Eles não desistiram enquanto não colocaram aquele paralítico diante de Jesus. Eles não pararam. Independente dos obstáculos que possam surgir, nada pode nos deter de levar as pessoas até os pés de Jesus. Nada. Nós não podemos colocar os obstáculos acima de Cristo e transformarem os obstáculos em desculpas para não irmos até Cristo. A primeira marca da verdadeira fé é que a verdadeira fé persevera apesar dos obstáculos. A segunda marca da verdadeira fé que Marcos nos mostra é que a verdadeira fé, ela se torna visível em ações. A verdadeira fé se torna visível em ações. Na primeira parte do verso 5, Marcos diz assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Observe, Jesus viu a fé deles. Vendo-lhes a fé, Jesus enxergou que aqueles 4 homens, juntamente com o paralítico, eles tinham fé. A fé deles era visível. Jesus conseguiu detectar que havia fé na vida daqueles homens. Jesus vê a fé deles, não apenas dos 4 homens, mas também do paralítico. Calvino, comentando esse texto, ele diz que a fé do paralítico está incluída aqui. Quando Jesus diz, vendo-lhes a fé do paralítico está incluída, porque o paralítico não seria levado à força. Ele concordou em ir. Ele concordou em ser levado pelos seus amigos. Jesus, ele vê a fé daqueles homens. Observe que Marcos não descreve um discurso eloquente. Marcos não nos mostra uma declaração pública ou uma profissão verbal detalhada daqueles homens. Você observa que eles não falam nada. Não há uma palavra dos 4 homens. Não há uma palavra do paralítico, mas há atitude. Tem ação. Eles não estão parados. A fé deles aparece em atitudes concretas. Eles carregam o paralítico. Eles persistem em meio às dificuldades. Eles sobem no telhado. Eles abrem o telhado e descem o paralítico. A fé deles se torna visível em suas ações. A fé deles era perceptível.
As ações deles demonstravam que eles possuíam fé. A fé bíblica, meus irmãos, nunca é mera concordância intelectual. A fé bíblica não é mera concordância intelectual. Quando nós olhamos para o Evangelho de Marcos, e sempre se atente aos detalhes, é a primeira menção de fé no Evangelho de Marcos. É a primeira vez que fé é mencionada aqui. Observe que na primeira vez que fé é mencionada no Evangelho de Marcos, fé está ligada de forma relevante à ação e não ao conhecimento e ao sentimento. Na primeira vez que o Evangelho de Marcos aborda a fé, não aborda a fé a conhecimento, não aborda a fé ao sentimento, aborda a fé à ação, aborda a fé à atitude daqueles homens. A fé, meus irmãos, é em primeiro lugar a confiança ativa de que Jesus é suficiente para as nossas mais profundas e sinceras necessidades, e não o conhecimento sobre Jesus. Fé que fala e não age, não é fé. Está cheio de gente dizendo que crê em Jesus, mas não age de acordo com a profissão de fé. É uma fé vazia, é uma fé sem obras, é uma fé sem ação, é uma fé sem atitude. Eu creio, ok? Aonde está a prova da sua crença? Não, eu creio. Eu creio em Jesus, eu creio no Evangelho, eu creio na Bíblia, ok? Aonde está a evidência dessa fé? Aonde essa fé está demonstrada? Não basta falar que cremos, irmãos. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é as Escrituras. Tiago, capítulo 2, dos versos 14 a 18, diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitado do alimento diário, e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Morta. Há uma grande quantidade de pessoas que têm uma fé morta, uma fé sem obras, uma fé sem atitude. Assim também a fé sem obras, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Aqueles homens tinham fé verdadeira. As ações e as atitudes deles testificam da veracidade da fé deles. A fé, meus irmãos, ela produz movimento. Nós sabemos que as obras não salvam. Nós sabemos que não somos salvos por aquilo que fazemos. Mas a fé salvífica não é uma fé vazia. A fé salvífica não é uma fé estéril. A fé salvífica não é uma fé sem obras. Nós sabemos que as obras não salvam. Nós não colocamos a nossa confiança nas obras. A verdadeira fé produz movimento, não porque obras salvem, mas porque a verdadeira confiança em Cristo inevitavelmente transforma a maneira como vivemos. As obras não salvam, mas elas evidenciam a veracidade da nossa fé. Elas testificam se nós de fato temos fé. Como tenho falado nos sermões passados, até o diabo crê. E na sequência desse texto que lemos de Tiago, é justamente sobre isso que Tiago vai falar. Então, professar que cremos de maneira estéril e vazia, isso até o diabo faz. As obras não salvam. Elas evidenciam a presença da verdadeira fé. Aqueles homens acreditavam que Jesus era suficiente. E por isso fizeram todo o possível para colocar o paralítico diante dele. Eles não poderiam fazer o milagre. Eles não poderiam salvar o paralítico. Mas eles poderiam levar o paralítico até Jesus. Eles poderiam colocar o paralítico diante de Cristo. Ou seja, a fé sem obras não é uma fé estéril. É uma fé que tem ações e atitudes. Mas há uma segunda coisa sobre fé aqui dentro desse subponto que nós podemos aprender. A fé genuína, ela sempre conduz pessoas a Cristo. A verdadeira fé sempre leva pessoas a Cristo. Aqueles homens tinham fé e eles levaram aquele paralítico até Cristo. O paralítico não chega sozinho. Ele é carregado por outros 4 homens. Marcos está aqui nos lembrando
que Deus frequentemente usa pessoas para conduzir outras pessoas até Jesus. Olhe para a sua vida hoje. Olhe para quantas pessoas você conhece, pense aí. Quantas pessoas que você conhece que nesse exato momento estão espiritualmente paralisadas. Elas estão espiritualmente como aquele homem, paralíticas. Observe e olhe para a sua vida e veja aí quantas pessoas que você conhece que estão esmagadas pela culpa. Quantas pessoas que você conhece que elas estão dominadas pelo pecado, cansadas, sem esperança, sem forças para caminhar. Você tem fé? Ou você diz que tem fé? O que você tem feito por essas pessoas? Você conhece elas. Você sabe da condição delas. Mas o que você tem feito por elas? Deus usou aqueles 4 homens para trazer o paralítico a Cristo. E da mesma forma, Ele pode usar você para trazer essas pessoas igualmente a Cristo. Deus, Ele usa diversos meios. Ele usa discipulado, Ele usa a oração, Ele usa a comunhão, Ele usa o aconselhamento, Ele usa o pastoreio, Ele usa a amizade. Deus, Ele usa diversas maneiras para trazer aqueles que necessitam dEle diante dEle. Ele tem diversos meios de atrair as pessoas. E isso muitas vezes não vai acontecer por meio de um pastor. Não vai acontecer por meio de um líder. Isso acontece por meio dos anônimos. Entenda anônimos aqui apenas como uma figura de linguagem. Isso acontece pelas pessoas que estão no chão da igreja, pelos membros da igreja, por aqueles que conhecem pessoas que estão necessitadas. Aqueles homens, eles desaparecem da narrativa. Milagre acontece e eles vão desaparecer. Marcos, ele não destaca os nomes deles. Marcos não dá importância nenhuma para aqueles homens. Mas aqueles 4 homens foram eles que demonstraram a fé verdadeira, levando o amigo paralítico até Jesus. Uma terceira marca da verdadeira fé que Marcos nos mostra é que a verdadeira fé reconhece a maior necessidade do homem. Na segunda parte do verso 5, Jesus se dirige àquele paralítico dizendo: Filho, os seus pecados estão perdoados. Imagina todo aquele esforço. O paralítico está diante de Jesus. Está todo mundo ali pensando: Jesus vai fazer esse homem andar. Ele acabou de limpar um leproso. Ele curou muitas pessoas que vieram anteriormente até ele. Ele expulsou muitos demônios. Ele expulsou um espírito imundo sobre um homem que estava na sinagoga. O que Jesus vai fazer com esse paralítico? Certamente, Jesus vai fazer com que ele ande. Todos esperavam uma cura física. O paralítico, provavelmente, ele estava ali porque desejava voltar a andar. Ele entendia que a sua maior necessidade era uma cura física. A multidão certamente aguardava um milagre impressionante. Quando aquele paralítico está diante de Jesus, Jesus novamente surpreende completamente a todos. Ele surpreende os 4 homens, ele surpreende o paralítico, ele surpreende a multidão. Ele não cura o paralítico no primeiro momento, fisicamente. Ele se dirige àquele paralítico e diz: Filho, os teus pecados estão perdoados. Dentre todas as curas realizadas por Jesus, somente aqui ele correlaciona enfermidade com pecados. Ele diz: os seus pecados estão perdoados. E há uma correlação aqui entre a condição que o homem está e o pecado. Não fica evidente no texto, a Bíblia não deixa isso explícito. Marcos não afirma de maneira explícita, mas ele dá a entender que aquela paralisia, a paralisia daquele homem, era consequência direta de pecados específicos na sua vida. Quer dizer então que todo mundo que está enfermo está em pecado? Não, porque Jesus vai falar sobre um cego em João. Ele diz que ninguém pecou. Que aquele homem estava cego para que Deus manifestasse sobre ele a sua glória. Mas nós precisamos aprender que há pessoas, sim, que estão enfermas em condições de debilidade por conta do pecado. Basta você olhar para quando Paulo fala a respeito da ceia em 1 Coríntios. Ele diz que quando as pessoas tomam do cálice indignamente, há pessoas doentes, há pessoas que dormem, ou seja, há pessoas que foram punidas por conta do seu pecado, ou disciplinadas. Marcos correlaciona a condição daquele paralítico com os seus pecados. Jesus se dirige a ele e revela que o maior problema do homem não é externo e não é apenas físico.
A maior tragédia da humanidade, irmãos, não é pobreza. Muitas vezes nós ficamos ali, né? Nós achamos, não, esse mundo é terrível porque esse mundo está debaixo de pobreza. Quanta gente que vive na miséria. Então nós achamos que o problema da humanidade é a pobreza, o sofrimento, as doenças. Nós achamos que o problema da humanidade é a dor temporal. Quando nós olhamos para a Bíblia, sabe o que a Bíblia nos mostra? Que o maior problema da humanidade é estar separado de Deus por causa do pecado. O maior problema do mundo é o pecado. É o ser humano estar separado de Deus por conta do pecado. O pecado, não brinque com ele. Conselho para você, não brinque com o pecado. O pecado é a pior das tragédias. É a pior de todas. O pecado é pior que a lepra. O pecado é pior que o câncer. O pecado é pior que a doença incurável. O pecado é a pior das tragédias. O pecado não perdoado, meus irmãos, ele é o maior inimigo, é o maior amigo de Satanás. E é o maior inimigo do homem. O pecado é a pior das doenças. Quando nós olhamos para os problemas temporais, como doenças, pobreza, solidão e até a própria morte, essas coisas não podem nos separar de Deus. A doença não nos separa de Deus se nós estamos em Cristo. A morte não nos separa de Deus se nós estamos em Cristo. A pobreza e o sofrimento não nos separam de Deus se nós estamos em Cristo. Mas o pecado não perdoado, ele nos separa de Deus agora. E ele vai nos separar de Deus eternamente. A pior das tragédias é o pecado. Jesus se dirige àquele homem dizendo: filho, seus pecados estão perdoados. Ele não minimiza o sofrimento daquele homem, mas ele mostra àquele homem que existia na vida dele uma necessidade ainda mais profunda do que a restauração física. Existia algo mais importante do que aquele homem voltar a caminhar. Ele precisava ser reconciliado com Deus. Ele precisava ter o seu relacionamento com Deus reatado. Jesus aponta para isso. Muitas pessoas, meus irmãos, nos dias de hoje, elas buscam alívio imediato para os seus problemas. Então elas estão com um problema. E o que elas buscam? Não, eu preciso de bem-estar. Eu preciso descansar, meus problemas. Estou com a minha mente muito cheia. Outras, elas buscam em outras soluções rápidas. Então elas pensam: estou com problemas. Eu preciso melhorar emocionalmente. O meu problema é emocional. Seu problema não é emocional. Seu problema é o seu coração. Veja bem, o problema do coração nós não resolvemos com terapia e psicologia. O problema do coração nós resolvemos com arrependimento. É arrependimento que nós precisamos. Muitas vezes nós estamos correndo atrás de soluções temporais, rápidas, buscando os caminhos mais fáceis, pensando que essas coisas vão solucionar os nossos problemas. Buscamos alívio imediato, procuramos o caminho mais curto, mas frequentemente não lidamos com o verdadeiro problema, não lidamos com o nosso coração, não sondamos o nosso coração. O problema central do ser humano é o seu próprio coração. Precisamos de arrependimento. Precisamos colocar a nossa fé em Cristo para a salvação. A solução para as nossas vidas e para os nossos problemas não está fora de Cristo, está em Cristo. Muitas pessoas estão procurando solucionar os seus problemas de maneiras fáceis, da maneira que a cultura e o mundo resolve, e não indo a Cristo, e não se arrependendo dos seus pecados, e não cuidando do seu coração. O Evangelho, meus irmãos, ele não é a mensagem que ensina que se você quer em Cristo, a sua vida temporal vai melhorar. Não crer em Cristo, a sua vida vai ser mil maravilhas, a sua vida temporal vai melhorar. O Evangelho não é essa mensagem. O Evangelho é a mensagem de que Deus, mediante a morte e ressurreição de Cristo, Ele perdoa os nossos pecados e nos reconcilia com Deus. E essa é a maior necessidade do ser humano. O perdão dos pecados, a reconciliação com Deus. Só Jesus, irmãos, tem poder para perdoar pecados. Só Jesus, mediante o seu sacrifício, pode reconciliar o homem com Deus. John Charles Riley, ele diz o seguinte, falando sobre a questão do perdão que somente Cristo pode conceder. Ele diz: o perdão é algo que só Deus pode dar. Nenhum anjo do céu, nenhuma pessoa na terra, nenhuma igreja ou concílio, nenhum ministro ou denominação podem apagar da consciência do pecador o peso da culpa e dar a ele paz com Deus.
Aquilo que nós precisamos e que a humanidade precisa, só pode ser encontrado em Cristo. É somente Cristo que pode perdoar os pecados e reconciliar o ser humano consigo mesmo. É somente Cristo que pode apagar da mente do ser humano a condição e a condenação que eles carregam por conta do pecado. É somente Cristo que perdoa os nossos pecados. Marcos nos mostra essas 3 marcas da verdadeira fé. Aquele homem, ele entrou naquela casa paralítico. E ele recebeu mais do que precisava. Ele recebeu mais do que uma cura física. Ele recebeu perdão dos seus pecados. Ele foi ali reconciliado com Deus. Nós olhamos para aqueles 4 homens e a fé deles era uma fé perseverante. Mas pare por um instante aqui e analise como está a sua fé. Que tipo de fé você possui, meu irmão? Aqueles homens, eles não deixaram com que os obstáculos impedissem eles de ir adiante. A fé deles era uma fé perseverante. Mas e a sua fé? A sua fé é uma fé que persevera diante dos obstáculos? Ou você desiste facilmente? Você desiste nas primeiras dificuldades? Você desiste nos primeiros obstáculos? Que tipo de fé você possui? Uma fé que persevera ou uma fé que desiste facilmente? Que tipo de fé você possui? Uma fé que é apenas um discurso vazio? Uma fé estéril? Uma fé intelectual? Uma fé sem frutos? Ou você possui uma fé que é possível ver em suas ações? O seu modo de viver, a forma como você vive, a forma como você cuida da sua casa, a forma como você lida com o seu dinheiro, a forma como você trata a igreja. Essas coisas, elas demonstram que você tem fé verdadeira. É possível observar a sua vida e ver em você um justo que vive pela fé? Alguém que tem a sua vida fundamentada e marcada por fé em Cristo? A sua fé é visível? É possível vê-la? Aqueles homens tiveram uma fé que era visível. Eles carregaram um paralítico diante de todos os obstáculos até Jesus. Quem você tem carregado até Jesus? Quem você tem carregado? Quantas pessoas você tem levado até Cristo? Ou melhor, você tem levado pessoas a Cristo? Ou sua fé é uma fé que é só sua? Não, eu creio em Jesus. Não, mas tá bom para mim. O que importa é eu crer. Eu vou viver aqui do meu jeito. Essa aqui é o jeito que eu creio. Então eu vivo a minha fé para mim. Eu vou para o trabalho, volto do trabalho, vou para a igreja, volto da igreja. Mas eu não falo de Jesus para ninguém, porque afinal de contas, essa é a minha fé. Uma fé que não leva ninguém a Cristo. É uma fé estéril. Você tem levado alguém a Cristo? Você tem carregado pessoas a Cristo? Você tem pregado o Evangelho? Você tem carregado a sua família a Cristo? Seus amigos a Cristo? Você tem pregado para essas pessoas? Você tem convidado pessoas para estarem aonde Cristo vai ser anunciado? Você tem chamado pessoas? Você tem se empenhado em carregar aqueles que estão paralisados espiritualmente? Aqueles que estão perdidos espiritualmente? Você tem se preocupado com essas pessoas? Você tem se sacrificado por elas, como aqueles 4 homens se sacrificaram? Porque eles se sacrificaram para levar um amigo até Jesus. Você tem feito isso? Você tem carregado pessoas até Jesus? Ou você tem apenas vivido uma fé individualista? A segunda verdade que Marcos nos mostra aqui, sobre a autoridade divina de Jesus para perdoar e restaurar, é que Jesus, ele possui autoridade divina para perdoar pecados. Então aquele homem é levado até Jesus. Jesus se dirige a ele dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. E quando Jesus se dirige a ele dizendo: olha, os teus pecados estão perdoados, o ambiente muda rapidinho. Então havia ali muitas pessoas, havia ali muita expectativa, havia ali pessoas querendo ver um milagre. Jesus, ele se dirige ao paralítico, declarando o perdão do pecado dele. A cena vira rápido, irmãos. Aquela expectativa por um milagre, ela muda rapidamente. Aquilo que parecia caminhar para mais um milagre de cura, é prontamente interrompido pela declaração de Jesus perdoando os pecados do paralítico. Imediatamente, Marcos muda o foco da narrativa. Ele sai do paralítico e ele se volta para os escribas. Rápido. Quando Jesus declara o perdão dos pecados, a gente vai ver que do verso 6 em diante, a narrativa sai do paralítico e a narrativa ela se volta para os escribas, que estavam lá, observando tudo o que estava acontecendo. Rapidamente aquele ambiente ele é transformado. Marcos muda o foco da narrativa.
Ele se volta agora para a identidade de Jesus diante das pessoas. Veja bem, irmãos, o verdadeiro escândalo do texto e o que acontece de extraordinário não é que o paralítico volta a andar. O verdadeiro escândalo desse texto aqui e o que acontece de extraordinário é Jesus dizer para aquele homem que os pecados dele estavam perdoados. Esse é o escândalo do que está acontecendo aqui. O centro desse texto que nós estamos lendo aqui não é o paralítico. O centro desse texto que nós estamos lendo aqui é Cristo perdoando pecados. Isso era um escândalo no contexto em que Jesus estava inserido. Era algo escandaloso e extraordinário. O verdadeiro escândalo e extraordinário é um homem declarar perdão de pecados em seu próprio nome. Jesus, ele não é apenas um mestre poderoso. Ele possui autoridade divina para perdoar pecados. Nessa parte do texto, Marcos vai nos mostrar aqui 3 evidências da autoridade divina de Jesus para perdoar pecados. Marcos vai nos mostrar aqui 3 evidências dessa autoridade de Jesus para perdoar pecados. A primeira delas, a primeira evidência, Jesus reivindica uma autoridade que pertence somente a Deus. Os versos 6 e 7 dizem assim: alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? Jesus diz: olha, seus pecados estão perdoados. E aí tem uma galera no culto, a galera dos escribas. Os escribas estavam lá para quê? Eles estavam lá para analisar a pregação. Eles eram fiscal de pregação. Então eles estavam lá para ver se Jesus estava ensinando como a lei mandava. Eles estavam lá caçando uma heresia. Será que esse mestre não é o herege? Será que ele não está disseminando falsos ensinos? Quando eles estão lá, apenas com uma maneira hostil e crítica, eles não estavam com o coração aberto para ouvir o ensino. Eles estavam lá com o coração fechado, procurando alguma falha no ensino de Jesus. Quando eles estão lá com esse intuito, Jesus, ele fala que perdoa o pecado do paralítico. Os escribas estavam ali apenas com esse intuito: investigar os ensinamentos de Jesus. Provavelmente eles foram enviados pelo Sinédrio para lá. Eles estavam em uma comitiva. Não é acaso eles estarem aqui. Eles foram com o objetivo de ouvir Jesus ensinar. Eles foram enviados pelo Sinédrio. A evidência de que eles são enviados é que a gente vai ler no texto que os escribas estavam sentados. Então havia uma multidão, mas os escribas, eles não estão no meio da multidão. Eles estão num lugar privilegiado. Eles estão sentados. Eles estão na frente. Eles estão observando tudo o que está acontecendo. Eles haviam sido enviados para lá para investigar o ensino de Jesus. Quando eles observam que Jesus diz: olha, filho, os teus pecados estão perdoados, eles começam a raciocinar no coração deles: o que esse homem está fazendo? Quem ele pensa que é? Ele acha que é Deus para perdoar o pecado dos outros? Isso é blasfêmia. Rapidamente o que Jesus faz escandaliza aqueles escribas. E veja bem, teologicamente eles estavam certos. Quando eles dizem: como ele se atreve a falar assim, isso é blasfêmia? Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? A teologia deles está correta, porque eles sabiam que somente Deus poderia perdoar pecados. Teologicamente, eles estão corretos. No Antigo Testamento, o perdão definitivo dos pecados pertencia exclusivamente a Deus. Então você olha, tinha os sacerdotes. Os sacerdotes, eles poderiam oferecer sacrifícios, eles não perdoavam pecados. Você olha para os profetas não perdoavam pecados. Eles pregavam imbuídos da autoridade divina. Então eles falavam a palavra de Deus debaixo da autoridade de Deus. Mas não era comum pessoas dizerem: os teus pecados estão perdoados. Nenhum homem simplesmente dizia isso. Nenhum homem arrogava essa autoridade. Jesus, ele diz àquele homem: os teus pecados estão perdoados. Ele não pede autorização. Ele não invoca uma autoridade superior. Quando Jesus diz a ele: os teus pecados estão perdoados, era como se o próprio Jesus tivesse sido ofendido pelo pecado do paralítico. Então ele está perdoando o pecado que ofendia a Deus. Jesus está ali dizendo: vocês dizem que só Deus pode perdoar pecados. E quando eu digo que os pecados do paralítico estão perdoados, eu estou dizendo para vocês que eu sou Deus. Jesus estaria afirmando a sua divindade diante dos escribas. Os escribas se escandalizam com isso. É exatamente isso que escandaliza eles. Eles entendem claramente a implicação da declaração de Jesus. Eles sabiam que ou Jesus estava blasfemando, ou Jesus, ele era quem estava dizendo ser Deus.
Ou ele era um blasfemo, um charlatão, um mentiroso, ou de fato, ele era o Cristo, o Filho de Deus. Aquilo escandaliza os escribas. O problema dos escribas não era a falta de conhecimento bíblico. O problema deles era a incapacidade de reconhecer quem estava diante deles. Esse era o maior problema deles. Eles enxergam Jesus apenas como um homem comum. Está blasfemando. Quem ele pensa que é? Ele é mais um mestre, é mais um rabi, ele é mais alguém que está ensinando. Ele acha que é Deus. Eles não viam Jesus como o Messias, como o Filho de Deus, como o Messias prometido. Jesus, ele reivindica a autoridade divina ao perdoar os pecados do paralítico, confrontando diretamente os escribas. Aquilo que começa com uma cura, rapidamente se transforma em um confronto perigoso sobre a autoridade religiosa. No início parece que é apenas uma cura, mas rapidamente aquilo vira um embate. Os escribas se escandalizam com o que Jesus está fazendo. Eles até aceitavam Jesus como um mestre, entre muitos. Esse não era o problema. O problema não era Jesus ser um mestre. O problema não era Jesus ensinar. O problema de Jesus com os escribas e fariseus e a religião judaica é que Jesus dizia que era filho de Deus, se fazendo igual a Deus. Era exatamente aí que estava o problema com os fariseus, com os escribas. Eles aceitavam Jesus como um mestre entre muitos, mas como Deus, era algo extremamente confrontador para eles. Os escribas, eles são semelhantes ao homem natural. O homem natural, ele até aceita um Jesus que é mestre. Você crê que Jesus existe? Não, eu creio, Jesus foi um grande mestre que andou por essa terra. O homem natural, ele até aceita Jesus como um inspirador. Você crê que Jesus existe? Não, eu creio, Jesus caminhou por essa terra. Ninguém foi como Jesus. O homem natural, ele crê que Jesus, ele aceita Jesus como um Jesus moral. Alguém que viveu uma vida extremamente correta, como um Jesus que ajuda. Mas o homem natural, ele não aceita um Jesus que perdoa pecados, que é Deus e que arroga para si soberania. O homem natural rejeita esse Cristo. O verdadeiro Cristo, que reivindica a autoridade absoluta sobre a vida do homem, era loucura tanto para os escribas quanto para o homem natural hoje. Era loucura. Jesus, ele não veio, preste atenção aqui, Jesus, ele não veio para aconselhar as pessoas. Jesus, ele não veio para ser um inspirador, um motivador. Jesus, ele não veio para essas coisas. Ele não veio para moralizar ninguém. Jesus não é um mestre moral. Jesus, ele não veio para ajudar as pessoas a viverem uma vida melhor. Jesus, ele veio para perdoar os pecadores e governá-los. Foi para isso que Cristo veio. Ele veio para perdoar os pecadores e para governar as suas vidas. Uma segunda evidência que Marcos nos mostra aqui é que, além de reivindicar a autoridade divina, Jesus demonstra a autoridade divina ao conhecer os corações. No verso 8, Jesus se dirige aos escribas. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? Quando eles começam a pensar, eles não falam, eles não externam. Eles começam a pensar, ele pensa que é Deus. Isso é blasfêmia. Esse homem é um louco. Jesus, ele consegue, ele identifica aquilo que aqueles homens estavam pensando. Os escribas não verbalizam suas acusações. Tudo está acontecendo silenciosamente. Só que preste atenção aqui. Jesus, ele conhece aquilo que está oculto. Jesus conhece, irmãos, aquilo que está oculto. Os escribas não falam. Estava oculto. Jesus conhecia aquilo que estava dentro do coração deles. Jesus conhecia aquilo que ninguém sabia. Quando os escribas acham que ninguém sabe o que eles estão pensando, Jesus sabia o que estava dentro do coração deles. Jesus conhece aquilo que está oculto. Marcos já havia revelado anteriormente a autoridade de Cristo sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre as impurezas. Mas agora Marcos, ele nos mostra que Jesus possui autoridade sobre aquilo que nenhum homem consegue acessar. Jesus é o único que conhece aquilo que está passando nesse exato momento, no seu coração e na sua mente. Nesse exato momento. Então veja bem,
Se você está agindo aqui como um escriba, julgando o ensino, questionando o que está sendo pregado, ninguém aqui sabe. Mas Jesus, ele sabe direitinho o que está dentro do seu e do meu coração. Ele conhece os nossos pensamentos. Ele conhece a condição do nosso coração. Ele é o único que tem acesso ao interior humano. Jesus não conhece os pecados do paralítico apenas. Ele conhecia o coração dos mestres da lei. Ele sabia que o paralítico tinha pecado sem o paralítico falar. E ele sabia a condição do coração dos mestres da lei sem eles abrirem a boca. Jesus conhecia a condição do coração deles. Cristo, meus irmãos, discerne os pensamentos ocultos. Ele discerne. Aquilo que permanece escondido aos olhos dos homens está completamente exposto diante dele. Isso ecoa claramente os atributos divinos revelados no Antigo Testamento. A onisciência é um atributo pertencente a Deus. Quando Jesus conhece o que está dentro do coração dos escribas, Jesus está arrogando para si um atributo divino, de conhecer o que ninguém conhece. Jesus conhecia a condição do coração daqueles homens. Somente Deus conhece perfeitamente o coração humano. Jesus, ele não apenas fala como Deus. Ele age com prerrogativas que pertencem somente a Deus. Ele perdoa pecados. Ele conhece a condição do coração das pessoas. Ele conhece o interior do ser humano. Isso é perigoso. O que mais se ouve na boca dos crentes hoje, irmãos, é o seguinte ditado: não, Deus conhece o meu coração. Deus, ele sabe do meu coração. E é verdade. Deus, ele conhece seu coração melhor do que você. Deus, ele sabe da condição do seu coração melhor do que você. Se tem uma verdade é que Deus, ele conhece o seu e o meu coração. Não, mas é que Deus, ele conhece o meu coração. Sim, ele conhece. E isso não é bom. Saber que Deus conhece o nosso coração deveria nos causar temor, irmãos. Porque ele sabe o quão podre é o nosso coração. Ele sabe o quão podre é aquilo que nós pensamos. Ele sabe realmente a condição do nosso coração. Nós nos enganamos, irmãos. Nós achamos que conhecemos quem somos, que sabemos o que estamos fazendo. Mas quem sabe realmente a condição das nossas vidas é Cristo. Ele conhece o nosso coração. R.C. Sproul, ele diz o seguinte: quando alguém diz, Deus conhece o meu coração, normalmente fala isso como consolo, como defesa, como um escudo. Geralmente a pessoa que diz Deus conhece o meu coração, ela está tentando se blindar de um confronto. Ela está tentando se blindar de um tipo de exortação. Então ela diz, não, o que as pessoas pensam de mim não interessa. O que interessa é que Deus conhece o meu coração. Ele está apenas tentando se autoconsolar. Sproul diz, quando alguém diz Deus conhece o meu coração, normalmente fala isso como consolo. Mas biblicamente, isso deveria produzir temor. Saber que Deus conhece o nosso coração deveria nos fazer temer e tremer diante de Deus. Se nós não tememos e trememos diante de Deus, sabendo que Ele conhece a condição do nosso coração, nós estamos caminhando em um solo escorregadio demais, irmãos. Nós estamos confiando demais em nós mesmos. Nós estamos nos tornando autossuficientes demais. Jesus conhecia a condição do coração daqueles homens. Muitas vezes, nós conseguimos esconder. Nós escondemos pecados, nós escondemos as motivações do nosso coração, nós escondemos incredulidade, nós escondemos uma religiosidade vazia, nós escondemos o orgulho, nós escondemos a hipocrisia diante de tudo e de todos. Mas nada disso está escondido diante de Deus. Diante de Deus o nosso pecado está exposto. Diante de Deus a nossa hipocrisia está exposta. Diante de Deus a nossa piedade vazia está revelada. Você pode esconder do pastor, da esposa, do pai, da mãe, do amigo. Você pode esconder os seus pecados de quem você quiser. E você vai muitas vezes conseguir esconder os seus pecados por muito tempo. Mas saiba, diante de Deus eles estão patentes e visíveis. É impossível esconder os nossos pecados diante do Senhor. Mas ninguém está vendo. Jesus sabe o que está acontecendo.
Tudo isso está diante dele. Nada está escondido diante de Cristo. Nada. Nada, meus irmãos, nada. Não existe nada escondido diante de Cristo. Aquela casa estava cheia de religiosos externamente corretos, de pessoas que viviam uma vida religiosamente correta de maneira externa, mas internamente, aqueles que eram religiosamente corretos eram resistentes ao Filho de Deus. Essa, meus irmãos, é ainda a realidade na vida de muitas pessoas. Você pode conhecer doutrina, você pode frequentar os cultos, você pode possuir uma aparência religiosa e ainda assim o seu coração pode ser um coração que resiste a Cristo, resiste à palavra de Cristo, resiste à vontade de Cristo. Você pode ter uma aparência de piedade com o coração, irmãos, totalmente dominado e contaminado pelo pecado. Mas Cristo conhece o nosso coração. Cristo, Ele sabe a condição do nosso coração. Ainda que nós venhamos a externar uma aparência de piedade, Jesus, Ele poderá nos chamar no último dia de hipócritas. Ele pode dizer, agora você pode tirar a sua máscara. Esse era o problema de Jesus com os escribas e fariseus. Eles eram hipócritas. E a palavra hipócrita, ela vem do termo hipócrates, de alguém que usa uma máscara. Os fariseus e escribas, eles viviam uma aparência de piedade, mas o coração deles, Jesus diz, era como sepulcros caiados. Eles viviam uma vida externamente religiosa, mas com um coração distante de Deus. Veja bem, nós podemos ser hipócritas. E muitas vezes nós somos, diante das pessoas. Mas diante de Deus não há hipocrisia. Não há. Diante de Cristo não há hipócritas. Diante de Cristo está tudo visível. Diante de Cristo está tudo aberto e revelado diante dos seus olhos. Não há como esconder nada de Cristo. Jesus, meus irmãos, Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Ele sabe aquilo que ninguém sabe. Jesus conhece a incredulidade escondida. Jesus, Ele conhece os pecados secretos. Ele conhece. Ele sabe. Quando você está pecando secretamente, você esconde. Jesus, Ele sabe disso. Ele conhece os nossos pecados. Ele conhece a incredulidade do nosso coração. Ele conhece as nossas motivações reais. Ele sabe quando nós estamos fazendo para glorificar a Ele e quando nós não estamos fazendo. Jesus, Ele conhece a condição verdadeira do coração do homem. Veja bem, meus irmãos, diante de Jesus, qualquer religiosidade superficial se torna impossível. Ele vê tudo. Ele sabe tudo. Ele conhece, de fato, quem nós somos. Uma terceira evidência que Marcos nos mostra sobre a autoridade de Jesus aqui é que Jesus, Ele confirma a sua autoridade ao perdoar os pecados sobre a terra. Os versos 9 e 10 dizem assim: Jesus continua se dirigindo aos escribas e Ele diz: o que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Jesus, meus irmãos, Ele confirma a sua autoridade ao perdoar pecados sobre a terra. Quando Jesus, Ele diz assim: o que é mais fácil? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico, seus pecados estão perdoados? Ou dizer, levante-se, tome o seu leito e ande? A questão aqui não é sobre a dificuldade. Jesus não está falando sobre dificuldade. Tanto perdoar pecados, quanto restaurar um paralítico, eram questões impossíveis para um homem. A questão aqui era verificar se aquilo que Jesus estava falando era de fato verdadeiro. A questão aqui é a veracidade do que Jesus está falando. Ou seja, ninguém pode ver fisicamente um pecado sendo perdoado. Alguém pode? Nós não podemos ver um pecado fisicamente sendo perdoado. Mas todos poderiam ver um paralítico voltando a caminhar. Um pecado ser perdoado era impossível de ser visualizado fisicamente. Mas todos podem verificar imediatamente se um paralítico voltou a andar. Um detalhe que é bem importante. Dentro aqui da teologia dos escribas, a cura era a prova inegável do perdão dos pecados. Então, como os escribas criam que se alguém fosse curado, é porque antes da cura,
Os seus pecados haviam sido perdoados. Fazia parte do ensino e da crença deles que o perdão dos pecados, a cura espiritual, precedia a cura física. Eles acreditavam que a cura espiritual precisava preceder a cura física. O que Jesus faz então? Ele realiza o milagre visível para autenticar a sua autoridade invisível. Jesus diz: seus pecados estão perdoados. Mas o que é mais difícil para vocês? Dizer que os pecados deles estão perdoados ou dizer para que ele ande? Eu vou mostrar para vocês que eu tenho autoridade para perdoar pecados na terra. Jesus, ele comprova a autoridade do perdão que ele declarou sobre a vida do paralítico, fazendo com que o paralítico voltasse a caminhar. Ou seja, ele cumpre a teologia dos escribas. Primeiro ele perdoa os pecados e depois ele cura aquele paralítico, fazendo com que ele volte a andar. A cura era a prova real do perdão dos pecados daquele paralítico. Jesus provou que não era um charlatão, que não estava ali jogando palavras ao vento. Jesus, ele provou que era o próprio Filho de Deus, pois ele fez as duas coisas. Ele perdoou os pecados e curou o paralítico. E a cura do paralítico se torna a evidência pública do perdão que ele havia declarado sobre aquele paralítico. No verso 10, Jesus diz: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem, essa é a primeira vez em Marcos que Jesus vai se referir a ele próprio como Filho do Homem. Esse é um termo que Jesus ele usa por diversas vezes. E é um termo que carrega aqui uma profundidade teológica enorme. Quando Jesus diz assim: mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, Jesus está fazendo um link aqui com Daniel capítulo 7, a respeito de uma visão que Daniel havia tido do Filho do Homem que viria. Jesus, ele, pela primeira vez, usa esse termo. Esse título carregava uma profundidade teológica que conectava a visão de Daniel 7, onde o Filho do Homem recebe domínio, glória e autoridade eterna. Esse é um termo messiânico que no Evangelho de Marcos acontece 14 vezes. E nos evangelhos como um todo, esse termo ele aparece por 80 vezes. Então é um termo que ele acontece repetidamente e que Jesus por diversas vezes usa para se referir a respeito de quem ele é. Olha o que diz Daniel, capítulo 7, os versos 13 e 14. Diz assim: Daniel está relatando a visão e ele diz: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quando Daniel está falando desse filho do homem, ele está falando a respeito do Cristo que viria. Quando Jesus utiliza esse termo, ele está fazendo um link com a profecia de Daniel. Jesus, ele possui autoridade sobre a terra para perdoar pecados. O perdão escatológico prometido pelos profetas não é mais uma esperança distante. Agora, o rei chegou. E com a chegada do rei, chegou o seu reino. E com a chegada do seu reino, chegou também o perdão dos pecados prometido. Ele pode conceder perdão. A cura do paralítico não é o centro final da narrativa. Aquela cura está apontando para algo maior. Aquela cura está apontando para Jesus, que possui autoridade para reconciliar pecadores com Deus. Essa, meus irmãos, é a necessidade mais profunda do homem. E é uma necessidade que só pode ser suprida por Cristo. Somente Cristo tem autoridade para perdoar pecados. Jesus conhecia o coração daqueles escribas, irmãos. Ele conhece o seu coração. E saber que Jesus conhece o seu coração melhor do que você, isso é algo que consola você? Ou é algo que assusta você? Saber que Jesus sabe o que está passando dentro do seu coração, da sua mente, nesse exato momento, isso é algo que serve de consolo? Ou isso é algo que traz espanto para a sua vida? Saber que Jesus nos conhece melhor do que ninguém é causa de alegria, de consolo ou de espanto para nós? Como você tem vivido diante de Cristo? Você tem vivido em sinceridade? Sua vida diante de Jesus é uma vida que você vive em sinceridade?
É uma vida sincera diante dele? Ou você usa máscaras? Ou você é um personagem? Ou você é um na igreja e outro fora dela? Ou você é um quando está com a sua família e outro fora da família? Ou você é um quando está com os seus pais e outro quando você está sem os seus pais? A sua vida é uma vida vivida em sinceridade diante de Cristo? Há sinceridade no modo em que você vive? Ou você está botando uma capa de crente, pegando uma Bíblia de crente, adotando um vocabulário de crente, sendo crente em 2 horas de culto, mas quando você sai daqui, você se transforma em outra pessoa? Há sinceridade no seu cristianismo? Há sinceridade na forma em que você vive a vida cristã? Ou será que no último dia Jesus vai precisar arrancar a sua máscara? Porque é isso que ele fará. Diante dele no último dia não haverá máscaras. E se nós chegarmos com ele, diante dele com máscaras, ele vai arrancar as nossas máscaras. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Vocês até tinham aparência de piedade, mas era só aparência. Há sinceridade no seu cristianismo? A sua vida cristã tem sido vivida com sinceridade diante de Cristo? Uma terceira verdade que Marcos nos mostra aqui, a respeito da autoridade e poder de Jesus para perdoar pecados, é que Jesus ele restaura completamente aqueles que perdoam. Aqueles que são perdoados, eles são restaurados completamente. Depois de declarar o perdão ao paralítico e de revelar a sua autoridade divina diante dos escribas, Jesus agora torna visível diante de todos aquilo que havia realizado invisivelmente. Aquilo que era invisível, o perdão, agora será confirmado publicamente por meio de uma restauração visível. Marcos mostra que Jesus não apenas possui autoridade para declarar perdão, ele possui também poder para restaurar completamente aqueles que alcança com a sua graça. E é isso que Jesus faz com aquele paralítico. Há 3 resultados da autoridade restauradora de Jesus aqui. O primeiro resultado: a sua palavra é poderosa para fazer o impossível. O primeiro resultado da autoridade restauradora de Jesus é que a sua palavra é poderosa para fazer o impossível. No verso 11, Jesus se dirige ao paralítico dizendo: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. O homem que entrou carregado, agora ele está recebendo uma ordem que é impossível dele cumprir. Jesus se volta para ele e diz: agora levanta, pega o teu leito e vai para a tua casa. Ele entra carregado e agora recebe uma ordem impossível de cumprir por si mesmo. Por si mesmo ele não poderia levantar. Por si mesmo ele não poderia tomar o leito. Por si mesmo ele não poderia voltar para a sua casa. Jesus ordena aquilo que o paralítico não possui capacidade natural para fazer. A palavra de Jesus não apenas ordena, ela produz aquilo que ordena. Quando Cristo fala, o seu poder acompanha a sua palavra. Ele falou com aquele paralítico e a sua palavra foi acompanhada pelo seu poder. O poder de Jesus segue a sua palavra. Assim como no princípio, Deus criou todas as coisas pela palavra, agora o Filho fala e restaura aquele paralítico pelo poder de sua palavra. O paralítico, meus irmãos, não se levanta por conta própria. Aquele paralítico, ele se levanta porque a autoridade de Cristo opera sobre a sua incapacidade. É por isso que ele se levanta. A autoridade de Cristo opera sobre a incapacidade daquele paralítico. E veja bem, é sempre por causa da autoridade de Cristo que os pecadores vêm a ele e são restaurados. É sempre. É sempre por conta da autoridade e da soberania de Cristo que os pecadores vêm a ele e que os pecadores são restaurados por ele. Assim aconteceu com aquele paralítico. Espiritualmente, meus irmãos, o homem é incapaz de restaurar a si mesmo. Espiritualmente, o homem não consegue remover a sua culpa e nem produzir nova vida em seu próprio coração. Mas aquilo, meus irmãos, que é impossível ao homem, se torna possível pela ação soberana de Cristo. Aquilo que o paralítico não conseguia fazer, Cristo faz por ele. Aquilo que nós não conseguíamos fazer,
Ou seja, nos arrepender por conta própria, regenerar o nosso coração por conta própria, se levantar da nossa paralisia espiritual, ou melhor, da nossa morte espiritual por conta própria. Aquilo que nós não conseguíamos fazer, Cristo fez por nós. A sua palavra agiu em nós de maneira poderosa e transformou a nossa condição. É sempre pelo poder e autoridade da sua palavra. Isso, meus irmãos, confronta a mentalidade moderna de nossos dias. Nós vivemos no meio de uma geração influenciada por uma mentalidade moderna de autossuficiência. Todo mundo é autossuficiente demais. Poder interior. Confie na força que há em ti. Confie no poder que há dentro de você. Traga para fora aquilo que está dentro de você. Traga para fora aquilo que está dentro de você e você vai se apavorar com o que está dentro de você. Se você acredita que há algo de bom para trazer para fora de dentro de você, é porque você ainda não entendeu o que está dentro de você. Nós vivemos no meio dessa geração moderna, uma geração autossuficiente. Ela acredita no poder interior. Ela acredita na força pessoal. Se esforce, se dedique, porque a sua vida é o resultado dos esforços que você faz. A sua vida é o resultado do círculo de pessoas com quem você anda. Autossuficiência, poder interior, força pessoal, autotransformação. Você precisa se autotransformar. São coisas que são comuns de se ouvir hoje. Pessoas que vivem a sua vida não em torno de Cristo, mas em torno do seu umbigo, em torno de si mesmas, tentando serem melhores por conta própria, tentando mudar a condição da sua vida por conta própria. Pessoas autossuficientes, pessoas que confiam na autonomia humana. Esse é o evangelho que muitas pessoas têm ouvido. Um falso evangelho. Um evangelho que não está nas Escrituras. Muitas pessoas vivem a sua vida desse modo. Mas o evangelho, ele declara exatamente o contrário. O evangelho, ele declara que o homem, ele não precisa de poder interior. O evangelho, ele declara que o homem, ele não precisa de força pessoal. O evangelho declara que o homem não precisa de autotransformação, porque ninguém pode se autotransformar. O evangelho, ele declara que o homem não precisa de mais incentivo. Deixa eu falar para você o que o evangelho declara. O evangelho declara que o homem está morto em delitos e pecados. É isso que o evangelho declara. Que o homem está morto em delitos e pecados. E porque está morto em delitos e pecados, o homem, ele precisa, não pouco, mas desesperadamente, da intervenção divina em sua vida. Sabe qual é a condição do homem? Está morto. E ele precisa de maneira desesperada que a graça de Deus se estenda sobre a vida dele. Aquele paralítico estava ali paralisado. Ele não precisava de mais motivação. Não, como é que esse paralítico vai sair da cama? Não, vamos lá, vamos motivar esse paralítico. Eu queria uma palavra mais motivacional hoje para mim voltar para minha casa e ter uma semana abençoada. Aquele paralítico não precisava de uma palavra motivacional, porque nenhuma palavra motivacional tiraria ele daquela condição. As pessoas poderiam ficar ali motivando ele. Você pode, paralítico. Você consegue. Você levanta daí, você tem força para isso. Se autotransforme. Confie, paralítico, no seu poder interior e saia dessa maca. Nada adiantaria. Porque motivar pessoas que estão mortas em delitos e pecados é que nem querer ensinar um peixe a voar. É impossível. O paralítico não precisava de mais motivação. Ele precisava que Cristo operasse na vida dele. Você não precisa, se você está desmotivado com a sua vida cristã, você não precisa de uma palavra motivacional. Você precisa olhar para a cruz, meu irmão. Olhar para o que Cristo fez para você. Se o que Cristo fez não é suficiente para te manter motivado, você não compreendeu o evangelho. Aquele paralítico, ele não precisava de mais motivação, ele precisava do poder restaurador de Cristo. E é desse mesmo poder restaurador que necessitam todos aqueles que estão mortos diante de Cristo. Todos.
Sua vida não vai mudar com mais motivação. Sua vida vai mudar, me desculpe, com verdadeira conversão. O que muda a vida de uma pessoa é verdadeira conversão. O que muda de fato o ser humano é verdadeira conversão. Estou falando de verdadeira conversão. É isso que muda o ser humano. É verdadeira conversão, não motivação, não poder interior, não autossuficiência, não mensagem motivacional. É conversão, é arrependimento, é colocar a fé somente em Cristo, é buscar satisfação em Cristo. O primeiro resultado da autoridade de Cristo é que a sua palavra é poderosa para fazer o impossível. O segundo resultado é o perdão concedido por Cristo, é que o perdão concedido por Cristo produz restauração completa. No verso 12, na primeira parte, diz assim, em resposta à ordem de Jesus, aquele paralítico, no verso 12, ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos. Quando Jesus diz para ele, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa, a resposta acontece imediatamente. Aquele paralítico, ele se levanta. Aquele que entrou carregado, agora ele sai andando diante de todos. O leito, que antes testemunhava a sua impotência, agora testemunha a sua restauração. Aquilo que simbolizava a sua limitação, tornou-se a evidência da obra de Cristo em sua vida. Aquele paralítico foi restaurado completamente. Parece jargão de pregador, mas não é. Ninguém permanece o mesmo após ser alcançado pela graça de Cristo. Ninguém. Ninguém que foi alcançado pela graça de Cristo permanece a mesma pessoa. O Evangelho não apenas melhora comportamentos externos. O Evangelho produz nova vida. E isso é extremamente importante em um tempo de cristianismo superficial. O Evangelho produz nova vida. O Evangelho transforma as pessoas de fato. Ele não muda apenas a roupa, ele não muda apenas a fala, ele não muda apenas os ambientes que se frequenta. O Evangelho muda o coração. O Evangelho muda a condição do coração. O Evangelho traz nova vida àqueles que estavam perdidos. Muitas pessoas desejam conforto religioso. Elas querem experiências emocionais. Elas estão buscando Cristo por um alívio espiritual, mas elas não querem verdadeira transformação. A graça de Deus, meus irmãos, ela não apenas cobre a culpa do pecado. A graça de Deus, ela transforma a vida das pessoas. Ela transforma. Aquele paralítico não apenas ouviu palavras bonitas, ele experimentou o poder restaurador de Jesus. Ele foi buscar cura e encontrou salvação. Ele foi para resolver um problema imediato e achou a solução para a eternidade. Ao ser colocado aos pés de Jesus, ele estava doente e perdido. Ao sair dos pés de Jesus, ele está curado e salvo. Hernandes Dias Lopes fala algo muito interessante sobre isso. Essa não é a realidade apenas daquele paralítico. Essa foi a realidade da maioria de nós que estamos aqui hoje. Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte: muitos são levados a Jesus por causa da enfermidade, depressão, desemprego, conflito conjugal e problemas com os filhos. Mas quando chegam buscando uma bênção temporal, recebem de Jesus também o perdão, a libertação e a salvação eterna. Muitos vêm a Cristo buscando algo temporal, eles querem uma cura. Eles querem a restauração de uma área da sua vida que está bagunçada. Eles estão com problemas com os filhos, então eles vão buscar ao Senhor para que o Senhor resolva os seus problemas com os filhos. E quando eles vêm buscando uma bênção temporal, eles até encontram a bênção temporal, mas eles encontram mais do que uma bênção temporal. Muitos encontram perdão para os seus pecados, muitos encontram salvação para as suas vidas. Assim como aquele paralítico, muitos vêm não em busca de salvação, mas em busca da resolução dos seus problemas. E quando eles vêm a Cristo em busca da resolução dos seus problemas, eles encontram mais do que isso. Na verdade, essa foi apenas uma isca que o Senhor usou para os atrair. Foi apenas um meio que o Senhor usou para trazer os seus para perto dele. Foi assim com o paralítico. Foi assim com a grande maioria de nós que estamos aqui. O terceiro resultado que evidencia a autoridade restauradora de Jesus é que a autoridade de Jesus, ela conduz os homens à glorificação a Deus. No fim do verso 12 diz assim: ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem
e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Veja bem, a multidão ali, quando aquele paralítico levanta, pega o leito e sai, volta para sua casa, a multidão ela é tomada por admiração diante daquilo que testemunhou. Em Cristo, algo absolutamente novo havia chegado. O reino de Deus estava invadindo a história humana e a reação da multidão revela o impacto da autoridade de Cristo. Eles glorificaram a Deus porque perceberam que estavam diante de algo que ultrapassava qualquer explicação humana. A obra de Cristo, meus irmãos, a verdadeira obra de Cristo, ela sempre conduz a glória para Deus e não para os homens. Jesus cura aquele paralítico. Sabe o que eles fazem? Eles glorificam a Deus. E é isso que a verdadeira obra de Cristo sempre vai fazer. Ela sempre vai apontar para a glória de Deus. Ela sempre vai fazer com que as pessoas glorifiquem a Deus. Quando aquele paralítico levanta, Deus é glorificado pela multidão que estava diante dele. Os amigos desaparecem. O paralítico não se torna o centro. A multidão não exalta a si mesmo. Toda a cena termina apontando para a majestade de Cristo. Quando a mão onipotente de Jesus age com poder, o nome de Deus é glorificado. O nome de Deus é glorificado. Repare em um detalhe. Todos glorificam a Deus, menos os escribas. A multidão está ali. Ela glorifica a Deus. Todos glorificam a Ele, exceto os escribas, que continuariam em todo o tempo hostis e duros de coração para com Cristo. A partir daqui inicia uma perseguição dos escribas e fariseus para com Cristo. A partir daqui, o que acontece no julgamento de Cristo, que ele é entregue pelos líderes religiosos, tem início aqui. Aqui se inicia uma perseguição para com Cristo. Todos glorificaram a Deus, exceto os escribas. Eles permaneceriam duros e hostis durante todo o ministério terreno de Cristo. Em nenhum momento eles se dobrariam a Cristo. Em nenhum momento eles reconheceriam a divindade de Cristo. Diante de Jesus, ninguém permanece neutro, irmãos. Não há neutralidade. Não há. A multidão glorificou. Os escribas se manteram hostis. Não há neutralidade diante de Deus. Ou o homem reconhece a sua autoridade e o glorifica, ou ele faz que nem os escribas. Continua endurecendo seu coração. Continua resistindo. Eu sempre digo que o fato de endurecermos o nosso coração para as admoestações e exortações do Senhor por meio da sua palavra não são bons indícios para nós. Podem ser indícios de que Deus nos entregou a nós mesmos. Pode ser indícios de que Deus ele nos entregou para serem julgados por sua ira no último dia. Cuidado se você está com o coração resistente, impenitente à palavra de Deus. Cuidado. Isso não é uma boa evidência. Os escribas se manteram impenitentes, hostis e resistentes durante todo o tempo. Mas a multidão, ao ver o milagre, glorificou a Deus. Uma verdade, meus irmãos, ela é inevitável. Ninguém que encontra o verdadeiro Cristo permanece indiferente. Ou as pessoas vão glorificar e se dobrar a Ele, ou as pessoas vão endurecer os seus corações e rejeitar a Ele. Mas não há neutralidade diante de Cristo. Quando nós falamos aqui a respeito desses resultados, da confiança que aquele paralítico ele tem ao ouvir a palavra de Cristo, você tem tido esse tipo de confiança? Você tem confiado no poder restaurador da palavra de Jesus? Você crê que a palavra de Jesus é suficiente para mudar a sua vida? Você crê que a graça de Jesus é suficiente para mudar a sua vida? Você crê que o Espírito Santo de Deus ele é suficiente para transformar a sua vida? Ou você é alguém que está tentando na força do seu braço ser alguém melhor? Você tem descansado no poder restaurador, confiado no poder restaurador de Jesus e de sua palavra? Ou você tem tentado mudar a sua vida por conta própria? Veja bem, a sua vida, olhe para ela essa noite, irmão. O Senhor está nos dando mais uma oportunidade, é um domingo, dia do Senhor. Estamos fechando o nosso domingo. Você está tendo a oportunidade de se autoavaliar, se autoexaminar aqui, não é ceia, mas você pode examinar a si mesmo. Olhe para a sua vida. Olhe para ela e veja, observe se há evidência da transformação do Evangelho nela. Há evidências na sua vida de uma vida transformada pelo Evangelho. Você consegue perceber, olhar para si e encontrar na sua vida a transformação que o Evangelho trouxe?
Nós precisamos nos autoexaminar constantemente e ver se a nossa vida está refletindo o evangelho que nós cremos. Nós precisamos autoexaminar o nosso coração constantemente e ver se de fato a nossa vida está testificando aquilo que nós professamos com os nossos lábios. A sua vida, meu irmão, ela evidencia a transformação produzida pelo evangelho. Quando você olha para a sua vida, ela tem conduzido outros a glorificarem a Deus. Foi isso que a transformação do paralítico causou. Jesus transformou a vida daquele paralítico, perdoou os seus pecados, curou ele da paralisia. E as pessoas, quando olham para o que acontece na vida do paralítico, elas glorificam a Deus. Quando as pessoas olham para a sua vida, elas glorificam a Deus. A sua vida está glorificando a Deus. As pessoas olham para você e dizem: essa pessoa é uma serva de Deus. Esse homem é um servo de Deus. Essa pessoa aqui, ela serve a Cristo. Olha a vida dela. A vida dela testifica. A sua vida hoje, ela tem produzido, conduzido outros à glorificação a Deus? Ou a sua vida, ela tem sido motivo de escândalo e pedra de tropeço para aqueles que não servem a Cristo? Sua vida glorifica Ele? Ou as pessoas dizem: meu Deus do céu, esse cara diz que é crente, ele diz que vai na igreja, ele diz que congrega, com essa vida aí, vivendo desse jeito? O que a nossa vida está refletindo para aqueles que estão à nossa volta? O que a nossa vida está produzindo? A glória para Deus ou a vergonha para o nome de Deus? Repito, não há neutralidade. Ou estamos glorificando a Deus, ou estamos envergonhando a Ele. O que a nossa vida tem produzido? Para onde nós temos conduzido as outras pessoas? Eu encerro aqui, meus irmãos, com 5 aplicações práticas, com base no sermão dessa noite. A primeira aplicação: persevere em levar pessoas até Jesus, mesmo diante dos obstáculos. Você precisa perseverar em trazer pessoas a Cristo. Nós precisamos trazer pessoas a Cristo. Essa igreja, ela está aqui para que pessoas venham ouvir a Cristo. Nós precisamos trazer os paralíticos e colocá-los diante de Cristo. Nós precisamos trazer os enfermos, os leprosos, as pessoas que estão doentes e colocá-las diante de Cristo. E haverá obstáculos para que isso aconteça. Persevere em levar pessoas até Jesus, mesmo diante dos obstáculos. Nós sabemos que somente Cristo pode salvar, que somente Cristo pode restaurar, que somente Cristo pode reconciliar os pecadores com Deus. Nós sabemos que somente o Espírito pode quebrantar as pessoas e convencer as pessoas do seu pecado. Nós sabemos dessas coisas. E porque nós sabemos que só Deus salva, nós precisamos perseverar em trazer pessoas a Cristo, crendo que Deus pode salvar a elas. Nós precisamos trazer pessoas a Cristo. Não desista, irmão, das pessoas que ainda precisam ser conduzidas até Ele. Você não pode desistir. Você não pode olhar para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu colega e dizer: não, esse aqui não vai se converter nunca. É impossível que ele se converta. Você não pode desistir. Você não pode desacreditar que uma pessoa pode ser transformada, que a vida de uma pessoa pode ser mudada, que a graça de Deus é poderosa para mudar o coração de uma pessoa. Mas eu já convidei a pessoa 20 vezes, convida 40, convida 50, ora por ela, prega para ela quantas vezes for necessário. Pode chegar um momento que Deus vai quebrantar o coração dela, um momento que você não esperava que isso acontecesse. Persevere em levar pessoas até Jesus mesmo diante dos obstáculos. Uma segunda aplicação prática: reconheça que o maior problema da sua vida não está apenas nas circunstâncias ao seu redor, mas na condição do seu coração diante de Deus. O seu maior problema é o seu coração. Não é o ambiente que você frequenta. Não é as pessoas que você convive, é o seu coração. É do coração que procedem os maus desejos. É ali que nasce. O coração é a fonte daquilo que nós fazemos, daquilo que nós pensamos. Nosso problema não está ao nosso redor, não são as circunstâncias que nos cercam. Nosso maior problema é o nosso coração. Então guarde o seu coração, sonde o seu coração, santifique o seu coração, busque crescer em santificação. Guarde o seu coração. Uma terceira aplicação prática: pare de tentar transformar a sua vida por conta própria. Dependa completamente de Cristo. Dependa.
Você não vai se autotransformar. Dependa de Cristo, dependa da graça. Seja alguém dependente da misericórdia e da vontade de Deus. Somente o poder restaurador de Jesus pode produzir verdadeira transformação no coração humano. Somente Cristo pode nos transformar. Nós precisamos depender de Cristo. Uma quarta aplicação prática. Viva com sinceridade diante daquele que conhece completamente o coração. Viva com sinceridade diante de Deus, irmãos. Viva com sinceridade diante de Cristo. Não use máscaras. Não seja um hipócrita. Não ache que você vai esconder o seu pecado de tudo e de todos. Cristo está vendo, Ele conhece, Ele conhecia o coração dos escribas. Ele conhece o nosso coração. Nada está escondido diante de Cristo. Abandone, irmão. Abandone a religiosidade superficial. Abandone o pecado. Abandone o orgulho. Abandone a hipocrisia. Se arrependa. Viva em arrependimento. Viva em sinceridade diante de Cristo. Uma quinta e última atitude, uma quinta e última aplicação prática. Glorifique a Cristo com uma vida verdadeiramente transformada pelo Evangelho. Glorifique a Cristo. Glorifica Ele por meio da sua vida. Primeiro, tenha uma vida transformada pelo Evangelho. Que a sua vida transformada pelo Evangelho seja uma vida que glorifique a Ele. A verdadeira obra de Cristo, meus irmãos, ela não produz apenas admiração momentânea. A verdadeira obra de Cristo, ela aponta continuamente para a glória de Deus. Que nós possamos glorificar a Deus com as nossas vidas. Que a nossa vida seja de fato uma vida transformada pelo Evangelho. Amém, meus irmãos? Se você puder, fique de pé comigo.